Vamos estar de pé, em reverência à palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, leremos apenas dois versículos, o 28 e o 29. Mateus 8, versículo 28 e 29. Está lá no telão, vamos acompanhar aí. Diz assim: tendo chegado ele à outra margem, à terra dos Sadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, e ninguém podia passar por aquele caminho. E esses gritaram: e temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste e atormentar-nos antes do tempo? Tem uma versão e diz assim: e tens nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, Deus. Fala a nossa oração. Deus, quando eu li esse texto, o Senhor falou poderosamente ao meu oração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, o Senhor me esvazie de mim mesmo, e o Senhor me use com poder e graça, como o Senhor nunca usou, Deus, para que a Tua palavra seja transmitida de uma forma simples, mas eficaz. E o Espírito Santo do Senhor e falou ao meu oração através desse texto. Eu posso falar a oração dos meus irmãos nessa noite. Fique à vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, nós acabamos de ler uma passagem aonde fala Jesus estava chegando a uma cidade, a cidade de Gadara, uma ilha. E Jesus acabara de vir atravessando, de barco com seus discípulos, poucos versículos atrás relata, aonde Jesus acabara de passar por uma tempestade. E quando ele chega nessa ilha, quando ele chega nessa cidade de Gadara, ele é recebido por dois endemoniados. Os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam a mesma história. Porém, só Mateus relata que eram dois endemoniados. Portanto, essa passagem, ela vai narrar para a gente o encontro de Jesus com o demônio. O encontro de Jesus com o diabo. O encontro de Jesus com Satanás. O encontro de Jesus, e quando Jesus encontra os endemoniados, e eles percebem, e Jesus ia expulsá-los, e Jesus ia tirá-los daquele corpo, Jesus ia libertar aquele homem. Quando eles percebem isso, ao sentir ameaçado pela autoridade de Jesus, esse diabo discursa, esse demônio discursa, esse demônio fala, esse demônio prega. E nessa noite, eu quero conversar com os irmãos sobre isso. O discurso do pai da mentira. Porém, nenhum texto aonde diante do Deus vivo, o pai da mentira fala grandes verdades. E são essas verdades que eu quero trabalhar com os irmãos aí nesse texto. Para a gente ver como a Bíblia é um livro extraordinário e uma sabedoria de Deus está contida em todos os versículos da Bíblia. Até na passagem onde os demônios têm destaque, eles exaltam o nome de Deus. Até na passagem onde os demônios têm destaque, eles glorificam o nome de Deus, eles apontam para Deus, eles mostram Deus como o Senhor. Esse versículo está mostrando. É impressionante como a sabedoria de Deus deixa registrado histórias como essa, um rico conteúdo doutrinário. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O sermão do diabo. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. O sermão do diabo. Vamos ver então algumas verdades e esse demônio nesses dois versículos, eles relatam acerca de Jesus. Nós vamos trabalhar nessa noite 3 verdades tiradas desse versículo. 3 verdades e o pai da mentira é usado
para falar a respeito de Jesus. E a primeira verdade, e o demônio revela, é a doutrina da separação. Primeira verdade, a doutrina da separação. O demônio está ensinando sobre santidade. Eu não estou dizendo que o demônio estava querendo que ninguém fosse santo, não, gente. Não é isso, não. O desejo dele é que ninguém fosse santo. Eu não estou dizendo que ele estava ensinando sobre o bem de ninguém. Não era isso. Mas aí ele aponta algumas doutrinas, e a primeira doutrina é sobre a doutrina da separação. Quando ele diz, e temos nós contigo? E temos nós contigo? O demônio olha para Jesus e pergunta, Jesus, o que eu tenho contigo? Em outras palavras, Jesus, o que você tem a ver conosco? Jesus, você é justo e nós não. Você é santo e nós não. Nós somos anjos caídos. Jesus, o Senhor é luz e nós somos trevas. Jesus, o Senhor é perfeito e nós somos imperfeitos. Então assim, Jesus, não há comunhão. Na verdade, esse sermão ele estava falando, esse sermão ele estava fazendo, não era para Jesus, ele estava conversando com Jesus. Mas era um sermão, ele estava pregando sobre santidade ali, falando sobre a doutrina da separação, para aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, quando viram o demônio falando, Jesus, o Senhor é santo, Jesus, o Senhor é justo, falando sobre a doutrina da separação, ele estava falando nada mais, nada menos, dizer assim, não há comunhão, não há como se relacionar, o justo ou o injusto. Nós cristãos precisamos, é isso que o diabo estava advertindo, e através quando ele fala isso, de saber diferenciar o certo do errado, o justo do injusto, a luz das trevas. E hoje, infelizmente, existem muitos crentes que não sabem separar o justo do injusto, o que é treva e o que é luz. Lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, os sacerdotes, eles profanaram o templo do Senhor. Olha, diz aqui, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam minhas coisas santas, entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e até aí, o imundo do limpo. Ou seja, o que esse texto está dizendo? E até os líderes religiosos, até os sacerdotes, não estavam sabendo fazer a diferença entre o santo e o profano, o justo e o injusto. E Deus adverte esse povo era anti-cativeiro, esse povo estava próximo para ir para a Babilônia, para ir para o cativeiro. E Deus adverte ali o povo de Judá, dizendo, saibam separar o santo do profano, saibam separar o que é justo do que é injusto. Quando o diabo fala, e Jesus, o Senhor é santo, e relata a doutrina da separação, ele estava falando também, e Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 18, quando Paulo fala, e nós não devemos nos pôr em julgo desigual. Julgo desigual no casamento, julgo desigual em uma sociedade. Então, esse primeiro ponto aí da separação é dizendo, olha gente, não tem como ter comunhão. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, não tem comunhão entre luz e trevas. Jesus, não tem como ter essa comunhão, essa sociedade, e muitos crentes hoje têm feito sociedade, têm se unido com pessoas e blasfemam o nome de Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus. E quando o diabo é usado aí para falar da doutrina da separação, ele está dizendo assim, para mim e para você, seja santo, não se misture com quem não pode, não tem como ter acordo entre o santo e o profano, entre a luz e a treva, entre a justiça e a justiça, e harmonia há, E o apóstolo Paulo, em Coríntios, quando ele fala disso, ele está pegando a igreja
e estava totalmente idólatra, estava totalmente profana, e Paulo estava advertindo a igreja sobre a separação. Paulo está dizendo assim, gente, nós somos separados, nós somos santos. Essa primeira doutrina, o diabo fala quando vê Jesus, e há uma comunhão, e há o acordo, e há entre eu e você, não existe, realmente não existe. Mas trazendo para os dias de hoje, o apóstolo Paulo está dizendo ali também, em Coríntios, cuidado com as parcerias que você faz. Não existe comunhão, não tem como a gente se juntar com um ímpio e Deus abençoe. A doutrina da separação, hoje é difícil a gente ver a separação entre o justo e o injusto quando nós vamos em uma praia, por exemplo. Aí você chega na praia, você encontra uma mulher ímpia, um fio dental totalmente seminua, mas você olha para o lado, você vê também uma crente, uma roupa totalmente indecente. Às vezes você não consegue, e pela roupa, distinguir quem é santo e quem é profano. Você vai hoje a um aniversário, e as músicas que passam, as bebidas que são servidas, em uma festa de casamento, às vezes você não consegue diferenciar se é uma festa, se é um aniversário, se é uma comemoração de um cristão ou de um ímpio. É a separação. O diabo estava falando, Senhor Jesus, não há comunhão. Não há comunhão. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Não há comunhão entre o santo e o profano. Lá em Malaquias, capítulo 3:18. Põe, por favor, 3:18. Olha, Deus fala lá. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto está dizendo que Deus de lá, de cima, Ele olha para a terra e Ele vê a diferença entre o justo e o injusto. O que realmente serve a Ele e o que não serve. Onde está a separação da igreja? Onde? Hoje a igreja tem vivido de tal forma, e o mundo tem influenciado mais a igreja, e a igreja o mundo. Doutrina da separação. A segunda verdade, esse texto nos mostra, quando o demônio revela a divindade de Cristo. O demônio também era bom em cristologia. Ele diz, Cristo, o que temos nós contigo? Jesus, o que temos nós contigo? Meus irmãos, Jesus é o nome mais pesquisado da Bíblia. Jesus é o nome mais conhecido, de religiões, de seitas, é o nome mais conhecido, é o nome de Jesus. Só o diabo vai além e ele fala assim, Jesus, Filho de Deus, e temos nós contigo. E o diabo está reconhecendo a divindade de Jesus. Ele percebeu, ele não estava diante de um homem qualquer. Não era um homem qualquer, tinha pisado ali naquela ilha, naquela cidade, e havia descido do barco. Ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele reconheceu, e ali estava o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E nós, cristãos, às vezes nós estamos vindo à igreja anos e anos, e até hoje, nós vivemos e agimos como se a gente não reconhecesse que Jesus é o Filho de Deus. Não reconhecesse a divindade desse Cristo, desse Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Lá em Atos, capítulo 19, verso 13 e 16, fala sobre os filhos do sacerdote, do sumo sacerdote Seva. E eles vão expulsar os demônios. Eram 7 os filhos. Eles vão expulsar os demônios e eles apanham e saem nu, correndo. E antes disso o demônio fala assim, Paulo, e eles expulsam dizendo, eu expulso vocês em nome de Jesus em Paulo prega. Aí o demônio fala assim, Paulo, eu sei quem é.
Esse Jesus eu conheço. E a pergunta para a igreja nessa noite é: você conhece Jesus? Ou só sabe quem é? E se nós realmente conhecemos a Jesus, esse primeiro ponto é a doutrina da separação. Tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos estar nos misturando com os ímpios, com atitudes ímpias e achando que está tudo bem. Nós não podemos ter comportamentos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, comportamentos no nosso dia a dia, como se nós fôssemos ímpios e achando que está tudo bem. Não. Nós precisamos conhecer esse Jesus. O diabo conheceu Jesus. O diabo, na hora que viu Jesus, ele disse assim: olha, esse não é um homem qualquer. Esse realmente é o Filho de Deus. O grande problema da igreja é que ela não tem conhecido o Filho de Deus. Ela não tem tido intimidade com o Filho de Deus. Eu não estou falando de frequentar a igreja. Eu estou falando de conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Quando o demônio diz Jesus, Filho de Deus, ele estava dizendo: esse é o Messias prometido. Esse é o enviado de Deus. Esse é o Verbo encarnado. Esse é a segunda pessoa da Trindade. Esse é a luz do mundo. Esse é o que tira o pecado do homem. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. É isso que ele estava dizendo, meu irmão. Ele viu um homem na hora que desceu naquela ilha. Mas Jesus, enquanto estava aqui na terra, Jesus tinha duas naturezas. Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Um texto que relata isso, são os versículos um pouco antes do que nós lemos, na hora que Jesus está atravessando, fazendo essa travessia para vir para essa ilha de Adara. Ele estava num barco e teve sono. Ao ter um sono profundo, o texto diz que Jesus dormiu. 100% homem. O barco estava havia pique, quase virando. Os discípulos vêm, chamam Jesus, acorda, repreende o mar e o vento. O vento e o mar lhe obedecem, houve bonança. 100% Deus, natureza 100% divina. É uma união onde as duas estão no mesmo corpo, porém elas não se misturam. União hipostática. Jesus, 100% homem, 100% Deus. 100% natureza divina, 100% natureza humana. Quando o diabo viu Jesus, ele reconheceu, ele estava diante do Filho de Deus. Ele deu honra a Jesus. O texto diz, ele honrou a Jesus, dizendo: você é Filho de Deus. Nós temos dado honra a Deus? Nós temos dado honra a Jesus? E esse texto, esse termo, Filho de Deus, ainda não tinha sido usado na Bíblia para falar de Jesus. Jesus ainda não era conhecido, não tinha sido usado nenhuma vez esse termo, Jesus, Filho de Deus. O diabo usou pela primeira vez esse termo para poder falar de Jesus. Jesus, Filho de Deus. Foi o demônio que revelou isso. Jesus, Filho de Deus. Olha, isso saiu da boca do demônio. Isso às vezes não tem saído da boca de um cristão. Com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu dia a dia. De esse Deus que você serve é realmente Jesus, o Filho de Deus. E a terceira coisa, ele revela, nesse discurso, nesse sermão, o diabo revela o poder de Deus. Então, ele revela ali a doutrina da separação, revela a divindade de Jesus e revela o poder de Deus. Olha o que ele diz: vieste e nos atormentar, no grego diz, vieste e nos torturar, vieste e nos aniquilar. É impressionante como muitas vezes duvidamos do poder de Deus. A igreja entrou num estágio e às vezes ela não acredita no poder de Deus, porque ela ora e é muito imediatista. Se a sua oração não é respondida de imediato,
É como se Deus não tivesse poder. É como se Deus não tivesse mais agindo. E o diabo revela o poder de Deus, onde ele diz: reconhece Jesus como poderoso. Vieste e nos atormentar? Ao dizer vieste nos atormentar, o demônio está revelando duas coisas. Primeiro, ele está reconhecendo o seu limitado poder. Ele está dizendo: eu posso ser atormentado, eu posso ser resistido, eu posso ser vencido. E a segunda coisa que ele está revelando, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. O demônio está dizendo: eu posso ser vencido por você, Jesus. Jesus, eu sei, eu sou poderoso, eu sei, eu tenho poder, mas o Senhor, Jesus, tem todo poder. É isso que o diabo está reconhecendo, meu irmão. E às vezes nós agimos como se Jesus não tivesse todo o poder. Tem crentes às vezes temendo mais o diabo e temendo a Deus. Saiba que Deus, Jesus, não tem apenas o poder, Ele tem todo o poder para transformar a minha vida, para transformar a sua vida, para nos ajudar, para caminhar conosco, para nós vencermos as batalhas da nossa vida. O próprio demônio nesse texto está reconhecendo isso. Ele está dizendo: Jesus, eu tenho poder, Jesus, mas o Senhor tem todo o poder. De fato, o diabo tem poder. Se nós olharmos lá em Gênesis, quando Moisés foi lá tirar o povo diante de Faraó, os 3 primeiros milagres que Moisés realizou ali, os magos de Faraó, ou seja, o diabo, através da vida deles, também realizou. Os 3 primeiros, depois mais não. Ele estava dizendo ali: Jesus, eu reconheço, o Senhor tem poder, mas eu tenho poder, mas o Senhor tem todo o poder. Isso aí já foi relatado lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1. E Deus tem todo o poder. Gênesis 17, 1. Deus tem todo o poder. E ele está, olha, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Meu irmão, nós precisamos procurar andar na presença desse Deus Todo-Poderoso e ser perfeito. Isso é uma ordenança bíblica. Sede santo como eu sou. Eu não posso hoje errar a mesma coisa que eu errei ontem. Eu tenho que pedir a Deus todos os dias: Senhor, me ajuda a errar menos. A errar menos. E para finalizar, o diabo ele vai e cita também a escatologia. Ele mostra, ele conhecia a Bíblia. Ele mostra, ele tinha um doutorado escatológico lá do Velho Testamento e apontava para Jesus. Quando ele diz: Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo? Escatologia. Antes do tempo, ele estava querendo dizer: Jesus, eu reconheço que você é o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor tem todo o poder. Eu reconheço que o Senhor é todo poderoso. Eu reconheço, Jesus, o Senhor pode, uma palavra, me mandar agora para onde o Senhor quiser me expulsar e eu tenho que ir. Quem sou eu para resistir ao Senhor? Mas Jesus, ainda não está na hora. Porque o Senhor ainda não morreu. Jesus ainda não está na hora. Porque o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Jesus ainda não está na hora. Porque o Senhor ainda não teve o grande tribunal, né, o trono branco. Jesus, eu sei, ele estava fazendo ali, ele estava citando Apocalipse 20, 10. E Apocalipse 20, 10, 11, 12 e 13. Ele está dizendo: Senhor, olha, e de novo, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos céus. Onde ele diz assim: Senhor, ainda não é chegada a hora. Jesus,
vieste nos atormentar antes do tempo, e tempo é esse tempo. É o tempo, e a Bíblia diz, e ele vai ser atormentado. É o tempo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Esse é o tempo. Então, meu irmão, o diabo iria na segunda vinda de Cristo, ele iria no arrebatamento, e ele iria no juízo final. E tem muitos crentes vivendo, e o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, juízo final, fosse coisa, historinhas, fossem coisas só contos de fadas. Não, haverá sim o dia do arrebatamento. E no versículo 11, Apocalipse 20, 11, olha, o texto diz: vi um grande trono branco, e a ele e nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro da vida. E livros são esses? O livro da vida, nós sabemos, é aquele livro e vai mostrar quem aceitou Jesus e não aceitou. Se você aceitou Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. Mas esses outros livros são os livros e vão mostrar todas as nossas ações, todos os nossos atos, todas as nossas obras aí na terra. O diabo acreditava nisso. E ele disse: Senhor, vieste nos atormentar antes do tempo? É desse tempo ele está falando. É desse tempo apontado em Apocalipse. Então, meu irmão, a mensagem dessa noite é para nos alertar. E Jesus vai voltar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Haverá um dia do grande juízo, do tribunal branco, onde os livros serão abertos, e as suas ações, tudo que eu fiz, tudo que você fez, vai estar ali naquele livro. Nós estamos vivendo como se isso não fosse acontecer, e vai. E Jesus está às portas. Nós não devemos ter medo do diabo, porque o diabo e o menor germe e seja da terra, para Deus está no mesmo patamar. Nós vemos um texto onde o demônio encontra-se com Jesus e fala: Jesus, eu tenho poder, mas o Senhor é todo poderoso. Meu irmão, não vamos brincar com Satanás, não. Ele não brinca com a gente, não. Doutrina da separação. Analisa. Puxa na sua memória o seu dia a dia, como tem sido, a vida que você tem levado. Você tem honrado a Jesus com o seu comportamento? Com o seu dia a dia? Ou você tem se misturado com os ímpios? Como o texto mostrou aí, a doutrina da separação, o apóstolo Paulo falando lá, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, se misturando, aonde a gente não consegue mais distinguir se é de Deus ou se é do mundo, através de atitudes, através de comportamentos, através de palavras. Jesus está às portas. Jesus está voltando. É esse Jesus. E o diabo encontrou na ilha e disse: Tu és o Filho de Deus. Esse Jesus está aí nessa noite. Esse Jesus, o diabo disse: Senhor, eu tenho poder, mas o Senhor tem todo o poder. Está aí nessa noite, meu irmão. Está aí nessa noite. Nós precisamos ajustar a nossa vida, porque Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparado para essa segunda vinda de Cristo? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza, e você vai ser arrebatado?
Analisa a vida que você tem levado. Analisa o seu comportamento diário, a sua comunhão com Deus, como estar. E Jesus está vindo. A qualquer momento, a qualquer hora, Jesus vai aparecer para buscar a sua igreja. O demônio creu. Ele cria na segunda vinda de Cristo. Ele cria no arrebatamento. Ele cria no juízo, no grande tribunal branco. Você crê? Você crê? Ou você apenas só tem frequentado uma igreja e acha isso é historinha? Não é não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Jesus está voltando. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. E faça uma reflexão sua, você com Deus. Jesus está voltando. O nosso Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso. Nós precisamos buscar ter comunhão com esse Deus todos os dias. E se tem uma coisa que Deus tem muito prazer, é de se relacionar com a gente. Deus tem prazer em se relacionar com a gente. Deus usou aqui o diabo para fazer um sermão, reconhecendo quem é Jesus. E você tem reconhecido quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por essa palavra. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor complete essa palavra em cada oração. Eu não falei, devia ter falado, completa em nome de Jesus. E aquilo, meu Deus, eu falei, não devia falar, tem misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus. E todos possamos sair daqui nessa noite, pensando em Jesus. Jesus. O Jesus que tem todo o poder. E esse Jesus tem significado para cada um individualmente. O diabo, na hora que o viu, reconheceu não como um personagem histórico, não como um curandeiro, ele ia ali só para curar as pessoas, mas reconheceu Jesus como o Filho de Deus e não tem pecado. O Filho de Deus puro, todo-poderoso. E nós, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos reconhecer Jesus em nossas vidas como todo-poderoso. E ao invés de estar tendo medo do diabo, e possamos temer ao Senhor, procurando, meu Deus, a cada dia ser santo, como o Senhor nos ordenou, e fôssemos santos como o Senhor é. Em nome de Jesus, meu Deus, purifica-nos. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter esse desejo de um dia, ó Maranata, encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Vem, Jesus. Vem, Jesus, encontrar a tua igreja, uma lâmpada acesa, preparada para receber o noivo. Em nome de Jesus. Amém.